Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para a casa de seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, e que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é muito, mas muito lindo. Esta parábola que Jesus conta e que para nós é confortante e nos vai ensinar uma lição muito bonita. Então, vamos para a nossa meditação de hoje. Os fariseus, meus irmãos, criticam Jesus por ele estar com os pecadores, por ele estar jantando com aqueles que eram pecadores públicos, ou que na visão dos fariseus eram pessoas que não se deveriam ter convívio, por serem pecadores. Então Jesus conta essa parábola para os ensinar justamente sobre isso. E começa contando sobre esta família, principalmente este filho mais novo, que pede a parte da herança que cabe a ele. Mas vejam, a herança, meus irmãos, de um pai para um filho, essa divisão de bens só acontece quando o pai morre. Ou seja, para este filho mais novo, o pai já tinha morrido. Veja que triste a situação que chegou a essa casa, né? Essa revolta do filho para com o pai era tanta que para ele era como se o pai já não existisse. E ele exige com muita arrogância, ele quer a parte da herança. Pai, dá-me a parte que me cabe. E vemos hoje em contextos de famílias
Muitos filhos que são assim, rebeldes, que querem sair de casa, que querem viver sua vida, querem fazer tudo como querem. Então esse filho é esse tipo de pessoa. Esse filho mais novo perde suas partes do bem, né, da herança, e o pai o dá. De fato divide, dá essa liberdade para ele. E ele vai, né? Ele pega a herança, então ele vai viver a vida que ele quis. E a escritura diz que ele esbanjou, viveu a vida como quis. E este esbanjou, né, o pecado, significa que ele gastou com prostitutas, com bebidas, com jogos, tantas outras coisas. Esbanjou tudo. Tudo o que ele tinha vontade de fazer, ele fez. E no fim, depois de ter feito tudo o que quis, meus irmãos, aí começou a vir as consequências. Veio uma grande fome naquela região. Ou seja, gastou tudo com isso e agora nada mais tem. Porque investiu tudo aquilo em seu curtir, em seu egoísmo, em seu pecado, e no fim teve fome. Então, ele vai procurar um emprego naquela região e falaram para ele, olha, tem aqui um lugar onde você pode cuidar dos porcos, né? E, na verdade, ele queria matar essa fome que ele tinha. Então, ele comia a comida dos porcos. Veja que lindo que Jesus nos traz no Evangelho, nos mostrando o seguinte, que essa é a consequência do pecado. O demônio lhe apresenta o pecado, né, como curtição, tudo mais, mas no final o que resta é isso, comida para porco. O que sobra, na verdade, meus irmãos, o que resta para nós, vivendo uma vida de pecados, é isso. É a lama, é a sujeira, a podridão, essa comida para porcos. Pois o demônio, após nos apresentar o pecado de uma maneira, nos entrega outra. Essa consequência, irmão, essa é a consequência de vivermos em pecado, vivermos da maneira que queremos, vivermos o nosso egoísmo, acabamos comendo a comida dos porcos. Isso Jesus nos quer falar. Então, irmãos, ele cai em si. Vejam que lindo, isso é muito importante, ele caiu em si, ou seja, ele viu que aquilo não estava correto o que ele estava fazendo. Essa vida que ele escolheu viver estava muito errado. Então ele diz, eu vou voltar como empregado para o meu pai. Porque como filho, bom, eu já não considerava ele como pai. Talvez ele também não vai me considerar como filho. Mas que eu seja o menos empregado, porque até os empregados comem melhor do que eu aqui nessa situação. Então ele volta, arrependido, e o pai o vê de longe, isso que é muito lindo, o avista de longe, sente compaixão, acolhe, abraça seu filho tenta se explicar e dizer, pai, eu pequei contra ti, contra Deus, não sou teu filho, não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai está tão feliz que o acolhe, que faz festa, que o recebe com alegria, que convida, mata o novilho gordo, ou seja, faz uma grande comemoração. E este, meus irmãos, é Deus para conosco. A gente pode até estar dentro dessa vida de pecado. A gente pode ter cometido o pecado que for contra Deus, mas se a gente se arrepender aqui nessa vida, se a gente buscar a confissão, se a gente buscar a conversão, Deus vai agir da mesma maneira. É isso que Jesus quer dizer, meus irmãos. Que podemos estar, sim, imersos no pecado, nesse egoísmo, mas se nos arrependermos, Jesus vem ao nosso encontro, Jesus nos abraça e nos perdoa. Jesus faz festa, ou seja, Deus faz festa com isso, com essa conversão, mas agora não faz com o pecado. Enquanto estamos vivendo no pecado, Deus não está feliz. Mas, como ele mesmo diz, quando um pecador se converte, há muito mais festa do que aqueles 99 justos que já estão no caminho. Quer dizer que essa alegria por um dos filhos ter voltado é imensa. Então, meu querido irmão, eu não sei qual é a tua condição hoje, mas se você é esse filho rebelde que deixou a Deus, volta. Ainda há tempo. Escuta essa voz de Deus que está dentro de você, chamando para que você volte para Ele. E se você está dentro das 99, das 99 ovelhas que não se perderam, perseverança. Continue filho. Continue sendo filho obediente, pois como diz a parábola, o pai disse ao outro filho, tudo que é meu é teu. Mas este aqui estava morto e voltou à vida. Irmão, como estamos no pecado, nós estamos mortos. Mas quando voltamos para Jesus, retornamos à vida. Pois Jesus é a vida. Jesus é a nossa vida. E esse tempo da quaresma, meus irmãos, é muito propício para a conversão.
possamos mudar de vida, possamos aceitar a Jesus. E ontem vimos que é a nossa pedra fundamental. E hoje vemos que Jesus, nosso Deus, nos espera de braços abertos, sempre ansioso pela nossa conversão. E quando nós nos convertermos, será uma grande festa no céu. Podem ter certeza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.